bom dia, mais um bom dia mesmo a todos. Estamos aqui em mais um momento de Cartas na Mesa, onde nos encontramos na leitura, meditação e reflexão do Evangelho segundo o apóstolo João. Chegamos ao capítulo 14, já falta muito pouco para concluirmos esse primeiro desafio. Eu espero que você tenha aproveitado, tenha gostado desses dias onde temos meditado, onde temos falado. Se você não tem nos acompanhado ao vivo, saiba que está disponível no nosso canal do YouTube. Só você colocar lá Igreja Carta Viva, procurar pela nossa logo e aproveitar as aulas já disponibilizadas. Amém? Vamos dar início aqui à leitura e reflexão, lembrando que cada um dos capítulos tem uma chave de código, uma chave senha para identificarmos o porquê da mensagem do Evangelho do apóstolo João. Capítulo 1 fala da sua divindade, capítulo 2 fala acerca do seu primeiro sinal miraculoso, quando ele sobe a Jerusalém a primeira vez, desde o início do seu ministério, ele limpando o templo. Capítulo 3 fala do seu plano de salvação, é o capítulo soteriológico. Capítulo 4 fala do seu diálogo com a mulher samaritana e salvação daquela região. Capítulo 5 fala da cura do enfermo ali no poço de Betesda. Capítulo 6 fala da multiplicação dos pães e da primeira filtragem discipular de Jesus Cristo. Capítulo 7 fala quando Jesus é inquirido pela primeira vez e tem um confronto dele com os religiosos. Capítulo 8 fala do livramento da mulher adúltera. Capítulo 9 fala da cura do cego. Capítulo 10 acerca do bom pastor. Capítulo 11 trata a respeito de Jesus estar sendo preparado para a Páscoa ali, e a ressurreição do seu amigo Lázaro. Capítulo 12 fala dos pés dele sendo ungido por Maria. Capítulo 13 falamos sobre a ceia, e hoje vamos dar início a uma meditação e um diálogo que Jesus tem com seus discípulos. Esse diálogo é dividido em dois capítulos, capítulo 14 e capítulo 15. Hoje meditaremos no capítulo 14, amém? Vamos dar início aqui à leitura. Não se turbe o vosso coração, crê em Deus e também em mim. Já no primeiro versículo do capítulo 14, eu preciso deixar claro aqui que o Senhor está falando aos seus discípulos depois de transmitir a eles uma boa quantidade de informações, que ele seria executado, que ele seria traído, que ele seria abandonado, que ele conheceria a morte e que todos os outros fugiriam. Imagine como eles se sentiriam, como eles estavam se sentindo naquele momento, como aquele ambiente para eles era de angústia, de aflição e de preocupação. Você já pensou como aqueles discípulos estavam? Eles sabendo que o seu mestre iria ser preso, iria ser traído, iria ser condenado injustamente, iria ser executado e morto, e que dois entre eles iriam ter atitudes totalmente reprováveis, ou seja, um iria traí-lo e outro iria negá-lo. E os demais? Os demais fugiriam, ele ficaria sozinho. Jesus, notando isso, em meio ainda ali ao final da ceia, ali talvez antes deles terem saído ao Monte das Oliveiras para cantar, para celebrar, que era o comum a se fazer em dia de Páscoa, né? Eles estavam totalmente angustiados. Por isso ele fala, não se preocupem, não tenham sobre vós esse peso. Aí Jesus reafirma a sua identidade divina. Credes em Deus, crê também em mim. Ou seja, crer em Deus e crer em mim é a mesma coisa. Jesus fala que a fé é o remédio para essa angústia, é o remédio para essa aflição, é o remédio para essa preocupação. A fé em quem? No Pai, e a fé nele. Ele apresenta o Pai como consolador, e
Deus é apresentado como Consolador ali em Lamentações capítulo 3, a partir do versículo 22, quando diz: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, pois elas se renovam todas as manhãs. A minha porção é do Senhor. Então ali Jeremias já passa Deus como um consolador. Cristo aqui se apresenta como Consolador. Crê em Deus e também em mim. E ele dando continuidade à leitura da palavra, ele vai alimentando-os com esperança. Olhe bem. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Ou seja, aqui Cristo está dizendo que a casa do Senhor haverá muitos endereços. Há muitos lugares onde podemos encontrar, ainda nesse plano terreno, a casa do Senhor. Ele está dizendo para eles: olha, eu vou a um lugar, mas tenho casas preparadas para vocês. E uma das versões mais incríveis acerca do que vem a ser a casa do Senhor, porque nós não podemos dizer que nesse plano em que Jesus estava falando seria diretamente o céu, ainda que não seja errado crê-lo nisso. Mas aqui ele estava falando de um consolo e conforto aos que ficariam. E é curioso que em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, Paulo escrevendo ao seu discípulo, ele diz: cuidado como se comportai na casa de Deus, que é a igreja, baluarte da verdade. Então, nós vamos entender que o Senhor está ali preparando, semeando a igreja dele, para que ela se comporte como uma casa de Pai, como uma casa de consolo, de descanso, de guarda, de provisão e esperança. Amém? Dando continuidade. E quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos onde vais. Como saber o caminho? Saber o caminho. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesse conhecido, conhecereis também ao meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não tens me conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das minhas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedides em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me perdides alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Aqui o Senhor está instruindo novamente os seus discípulos. É interessante aqui entendermos que já havia 3 anos e meio que Jesus havia reunido aquelas pessoas. Elas viram Jesus transformando água em vinho. Elas viram Jesus multiplicando os pães. Elas viram Jesus ressuscitando mortos, devolvendo vista a cego, que dá sinal e credencial de divindade. Eles viram Jesus fazendo paralítico andar, viu Jesus fazendo com que pessoas fossem inocentadas, expulsando demônios. E, contudo, em um momento próximo ao que chamamos de paixão de Cristo,
Eles estavam tão apavorados, tão angustiados, que todas as suas convicções ou aquilo que eles pensavam ser uma convicção caíra por terra. Por quê? Porque em meio às nossas confusões, em meio às nossas angústias, em meio às nossas aflições, o que muitas vezes nos move é a voz do eu. É a nossa voz de reflexão natural diante daquela situação. Jesus aqui está consolando eles e após o consolo, como conforto e reforço, ele fala de esperança. E ele fala, e eu vou para o Pai. E quando tudo estiver pronto, eu voltarei e os tomarei para mim mesmo. Sabe o que é interessante? Eles estavam totalmente desligados e desconectados da mensagem central do Evangelho. E Tomé pergunta, mostra-nos o caminho. Que caminho é esse que o Senhor está falando para a gente seguir? O que está acontecendo? Na mente natural deles, tudo aquilo que Jesus havia preparado iria encerrar com a sua crucificação e posterior execução. Eles não estavam convictos de que aquilo daria continuidade. Como foi falado anteriormente, o reino que os judeus esperavam era o reino messiânico, que os judeus imaginavam, era um reino como o de Davi, onde os inimigos naturais seriam derrotados e toda a prosperidade e triunfo que Israel havia vivido um tempo voltaria a viver. E o reino que Cristo veio anunciar, por isso o evangelho significa anúncio de boas novas, e as boas novas para a época era um novo rei se faz, não era um reino para esse plano, não era um reino natural. Tanto é que Jesus diz, o reino que está por vir não pode ser comparado a nada aqui da terra. É um reino sobrenatural. Então eles estavam tão angustiados que veio a pergunta, e como é que saberemos o caminho? E Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí nós temos que entender que Jesus se faz não só como um trajeto direto para a nossa eternidade, mas ele se personifica na condição do tabernáculo, apresentando-se como átrio, ou seja, eu sou o caminho. Aí ele vai para o lugar santo, eu sou a verdade. E depois vai para o santíssimo lugar, eu sou a vida. Então Jesus ele se coloca como o centro e a plenitude de tudo, como está ali em Colossenses. E ele então se favorece da condição, da mentalidade judaica, do entendimento deles para apresentar, olha, o que era o cúmulo para os judeus, o que era o cúmulo para os hebreus, que era acessar o tabernáculo e participar do culto, eu o sou. Eu sou o caminho, ou seja, a entrada do templo, a entrada do tabernáculo. Vocês estão comigo enquanto átrio, mas vocês estarão comigo também enquanto a verdade, no santo lugar, onde vocês já foram purificados. E também estarão comigo no santíssimo lugar, que em outrora era exclusivo do sumo sacerdote e nesse momento já pertence a todos nós. Então Jesus responde a Tomé aquilo em que de fato está ligado à natureza dele e o porquê dele ser o Cordeiro Pascal, que nos traz a reconciliação, ou seja, nos dá acesso novamente ao caminho do paraíso, aquilo que nós entendemos como aliança edêmica. Amém? Então, em seguida, ele fala que eu vou para junto do Pai. Ele novamente trata o Senhor como Pai. Ele quebra toda a ligação litúrgica, ele quebra os protocolos religiosos para acessarmos a Deus. Ele fala, não, nós não estamos indo a uma nova divindade, nós estamos indo ao Pai. E Filipe, ansioso, de boa vontade, fala, mostra-nos o Pai. Ou seja, Filipe está mais ou menos passando a mensagem seguinte, olha, já que você vai mesmo subir, já que você vai ascender aos céus, então pelo menos nos mostra o Pai, para dizer que valeu a pena esse tempo que nós estamos andando aqui contigo, sofrendo, abandonando a família, abandonando nossa carreira. E Cristo responde a ele, mas Filipe, você tem andado comigo esse tempo todo e você não viu o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Novamente o Senhor testifica que a sua natureza é semelhante à daquele que o enviou. E ele fala que se faz um com o Pai.
ele demonstra novamente que ele e o Pai são uma só. Se eu ouço a Jesus, eu ouço o Pai. Se eu vejo a Jesus, eu vejo o Pai. Se eu me relaciono com Jesus, eu me relaciono com o Pai. E mais ainda, Jesus, como um subordinado daquele que o enviou, fala: se não credes em mim, não vê o que eu faço, vê aquele que faz as obras. O dono da obra, vê aquele que me enviou. E mais uma vez, se coloca em nosso lugar, demonstrando estar na brecha, quando diz: tudo que pedis em meu nome, assim o meu Pai fará. Assim o meu Pai os atenderá. Então, Jesus aqui está deixando claro que ele é um com o Pai, que há uma palavra de consolo, há uma palavra de esperança e que devemos entender que nele está todo o roteiro para a nossa eternidade. Amém? Depois, ele apresenta o terceiro consolador dessa divindade trina. E vamos dar continuidade aqui ao versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Ou seja, já viu o primeiro consolador, Deus Pai, segundo consolador, Cristo, e ele faz a promessa do terceiro consolador aqui, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade. E aqui é o que choca muitas pessoas, esse trecho aqui. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Sabe quando muitas... Deixa eu só dar uma continuidade para encerrar essa meditação. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. O Espírito Santo, ele é exclusivo dos eleitos. Mas às vezes eu sinto isso, ver pessoas que não aceitaram ainda Cristo, ou não confiam em Deus, não acreditam em Deus, falando que sentem, que foram avisados, que se incomodam. Isso, meus amados, é reflexo de alma. Isso é da alma que há em você, que também tem uma natureza ligada a Deus. A alma é o nosso sopro de vida. E o Senhor deu alma a todos para viver. O Senhor não fez o ser humano para morrer. O Senhor fez o ser humano para viver e adorá-lo. Tanto é que todo ser que respira, ou seja, que tem fôlego, que louve ao Senhor. Lembre-se como é o nome de Yahvé? É uma respiração. Todo ser que respira, toda vez que você inspira e respira, você está falando o nome de Deus. Então, dentro desse diapasão, dentro dessa reflexão, nós temos que entender que aquilo que você sente, aquilo que você é perturbado, aquilo que muitas vezes te traz incômodo pelo erro praticado, pelo pecado cometido, é a alma. O Espírito da verdade é exclusivo àqueles que foram eleitos no amor do Senhor, aceitando-o como o único Senhor e Salvador. Mas o Espírito Santo não convence do pecado? Sim. Você ser levado, ser tomado pelo Espírito, não significa que você recebeu o Espírito. Não significa que você é a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo é a habitação daqueles que aceitaram a Jesus como o único Senhor e Salvador e mudam o seu comportamento e consciência, sabendo que não só pecaram, mas sendo ciente de que o pecado causa morte, nos leva a um juízo e esse juízo a uma condenação. Por isso que o Espírito Santo vem nos consolar, mas também nos convencer acerca do pecado, da justiça e do juízo. E quando o Senhor termina essa reflexão, ele fala acerca daqueles que não o receberam. Então, sem o Espírito Santo, hoje para nós não há salvação. É ele que realmente nos revela acerca de Cristo. Mas a habitação é para os que o aceitaram. Não há como outro ser que, sem Cristo, recebeu o Espírito Santo enquanto morador. Que isso fique claro na sua consciência, na sua mente e na sua reflexão. Só um parêntese informativo. Muitas vezes nós levamos o termo batismo no Espírito Santo como a manifestação dos carismas de Deus ou dos dons de Deus. Nós temos duas correntes teológicas acerca do batismo do Espírito Santo.
os pentecostais, que acreditam que o dom de língua é evidência para aquele que recebeu do Espírito Santo, e os renovados, ou também chamados carismáticos, que são os que acreditam que os dons são para nos dar maior talento, nos dar maior virtude, para servir uns aos outros. Mas não é porque eu tenho dom do Espírito que eu sou batizado no Espírito. Lembrando que alguns personagens da Bíblia receberam desses dons, mas não estavam convertidos. Nessa cadência, eu me encontro mais ligado, ainda que amo o pentecostalismo e eu prefiro até a manifestação deles, eu entendo que os carismáticos, os renovados, se apresentam mais dentro de um contexto bíblico, uma vez que falar em línguas não traz ao meu caráter uma aprovação segundo o Senhor, e sim a manifestação dos frutos do Espírito. Versículo 19, estamos quase encerrando. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará acerca de todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-los daqui. Aqui encerramos o capítulo 14 do Evangelho segundo o apóstolo João, trazendo destaque para essa última parte de 3 apontamentos muito claros que o Senhor faz. O primeiro é quando ele reafirma, como ele havia dito já no versículo 15, se me amardes, guardai os meus mandamentos. O Senhor liga a nossa porção de amor a ele em algo totalmente direcionado a ouvir, entender e obedecer a sua palavra. Ele repete o tempo inteiro: se me amas, guardarás as minhas palavras. Ele não bota a condição: olha, se guardar minhas palavras, vai me amar. Não. Ele se apresenta: me amou, guarda a palavra. Ele primeiro nos dá a condição de quem ama, porque a marca de quem ama é quem guarda a sua palavra e o obedece. E ele está falando isso a eles: olha, a minha porção ficará em vós se guardar as minhas palavras. O segundo apontamento que nós temos que entender aqui é que o Senhor nos dá o Espírito Santo para a instrução nossa. Ali, João, em sua primeira carta, no capítulo 2, versículos 20 ao 27, ele fala justamente acerca desse momento. Ele fala que o Espírito Santo veio para nós
para nos instruir acerca de todas as coisas. E aquilo que ele nos ensina é que nos dará a garantia de não sermos enganados. Sabe o que tem acontecido muitas vezes conosco, meus amados? É que nós, ainda que cheios do Espírito, não estamos atentos à sua instrução. E como somos instruídos pela palavra, pelo Espírito? Através da palavra. Não adianta você passar uma noite inteira falando em línguas. Ele vai te edificar. Não adianta você profetizar para 30 mil pessoas. Você irá edificar as 30 mil pessoas. Não adianta liberar curas. Não adianta falar a respeito de revelação, ter sonhos. Se você não mergulhar na palavra e entender o que o Senhor quer para a sua vida. Se você não entender o que são os mandamentos do Senhor, se você não entender o que Ele nos instruiu aqui, lembre-se, a palavra é um livro didático, mas o Espírito Santo é teu professor. Já imaginou uma criança ir para a escola com um livro, mas sem o professor, ou ter somente o professor, mas não ter o livro para adquirir aquele conhecimento do qual ele irá depois tirar suas dúvidas e se aperfeiçoar com os elementos da verdade? De tal forma, assim é a nossa relação com a palavra e com o Espírito Santo. O Senhor está dizendo: vocês me amam, leia a palavra. Eu os amo, envio o Espírito para instruí-lo. E o terceiro ponto aqui que devemos destacar é que, mais uma vez, o Senhor destaca: não se turbe o vosso coração, ou seja, não se preocupem e nem se atemorizem, ou seja, não tenham medo, não tenham esse tipo de comportamento. Por quê? Porque aqui o Senhor está dizendo que vai, mas deixa conosco, o seu povo, a paz do Senhor. Mas não é como a paz do mundo. Por quê? Porque a paz do mundo é perecível e está condicionada a algo que esse mundo tem. Nós temos uma paz que excede o entendimento. Nós não explicamos por que estamos em paz. Nós simplesmente sabemos que temos aquela paz. E que essa paz nos é suficiente para enfrentar as angústias, aflições e todas as ansiedades, como dito no início. A fé é a cura delas. A paz é o que nos faz suportar toda essa provação. Por fim, Jesus diz que naquele momento não continuará falando, porque Satanás está indo ao encontro dele e ele não tem parte com Satanás. Mas já no próximo momento, na próxima sexta, falaremos aqui sobre o capítulo 15, que é cheio de revelação. Se eu fosse você, não ficaria de fora, não perderia essa oportunidade e estaria totalmente conectado com a continuidade desse diálogo, que muito, muito, muito nos edifica, nos traz a esperança, nos deposita a paz e aumenta a nossa fé. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Obrigado por mais um dia, Senhor, das cartas na mesa. Pai, que essa palavra alcance todos aqueles que estarão assistindo, acompanhando, que seja, meu Pai amado, elemento, Pai, de edificação e instrumento para o crescimento dos filhos e filhas que acessarão essa palavra. Em nome de Jesus, recebam todo discernimento, conhecimento e entendimento. Amém. Lembrando que na próxima sexta, nesse mesmo horário, estaremos com Carta na Mesa. Que Deus os abençoe.